Oi, tudo bem? Bom, vamos lá. Credes em Deus, credes também em mim. Isso está em João 14, versículo 1. Bom, e a pergunta a se fazer é: por que é tão difícil crer? Por que é tão difícil crer em Jesus? Por que é tão difícil crer no Evangelho? Por que é tão difícil crer propriamente em Deus? Essa é uma pergunta que nós deveríamos buscar essa resposta a todo tempo, a todo instante. No mundo de hoje, a gente vê que dificilmente as pessoas andam crendo. Até mesmo aqueles que se intitulam como credos, como que creem em próprio Cristo, até esses mesmos demonstram muitas vezes uma certa desconfiança, uma certa falsidade, assim, vamos dizer. Bom, e por que tudo isso ocorre? Por que tudo isso acontece? Esse vídeo não tem a intenção clara e objetiva de te dar essas respostas, mas sim tem como objetivo único e talvez a meta aqui de te levar a refletir, a pensar, a colocar em discordância alguns pontos que você possa ter na sua mente e realmente a responder: eu creio verdadeiramente em Jesus, eu creio verdadeiramente em Deus, eu creio na palavra. Bem, para aqueles que hoje creem e também tentam fazer com que outros creiam, talvez o ponto que atrapalha um pouco seja a questão de que a gente, por muitas vezes, tenta fazer com que as pessoas creiam na Bíblia e não em Deus. Isso é meio complexo e complicado e sempre vai dar errado. Por quê? Porque eu não posso crer primeiro na Bíblia e depois crer em Deus. O processo é inverso. Primeiro eu creio em Deus e aí depois eu creio na Bíblia. É como eu crer na teoria da existência da evolução humana, como eu crer que o homem veio do macaco, mas não crer na sua teoria. Eu primeiro preciso crer na teoria, para depois crer que o homem veio do macaco. Isso é um ponto, um exemplo. Bom, e voltando, esse é um ponto importante. Crer primeiro em Deus. Precisamos de fato primeiro fazer com que as pessoas acreditem em Deus, com que as pessoas saibam que verdadeiramente Deus existe e sintam a sua verdadeira presença. Só assim, de fato, cada um poderá buscar, entender e ter uma profundidade com Deus. Fora isso, não há como se chegar a esse consenso. Fora isso, não há como se encontrar nenhum ponto que possa estabelecer qualquer conexão da crença. Afinal, para que nós possamos crer, nós sempre precisamos, em primeiro lugar, de certa forma, sentir aquilo. Não é? Você crê no seu amor? Você crê no amor que você sente por alguém? Sim. Por quê? Porque você tem aquele sentimento tão forte que é como se você o pudesse tocá-lo. Essa é uma forma. Agora, crer em Deus é um pouco mais complexo, né? Pois a própria palavra fala: bem-aventurados são os que creem e não viram. Assim é o que acontece com todos nós. Nós não enxergamos, não vemos a Deus. Nós simplesmente o sentimos. Então, o crer, ele é muito complexo. O crer, ele está muito colocado de uma forma muito difícil, muito dificultosa. A verdade é uma só. A verdade é que o crer em Deus, ele está muito ligado ao que você tem de profundidade com Deus. Novamente, não basta ler a Bíblia, não basta estar não basta buscar um conhecimento, não basta conhecer versículos, não basta você conhecer a história bíblica, não basta você ser um bom teólogo. Antes de tudo, você precisa de fato crer em Deus, o sentindo, o tendo dentro de si mesmo. E isso é algo que necessita em todos nós. Nós precisamos sempre buscar a presença de Deus. Nós sempre precisamos buscar e nos intensificar em estar em relacionamento com Deus. Apenas quando chegamos nesse ponto é que de fato nós começamos a crer verdadeiramente. É que de fato nós começamos a viver em fé. É que de fato nós começamos a estar verdadeiramente na crença de que Deus existe. É que de fato então nós vamos começar a ter a fé, vamos começar a agir por fé. Afinal de contas, muitas vezes nós fazemos exatamente isso. Nós agimos pelo que entendemos, pelo que concordamos, pelo que achamos e pouco pelo que nós podemos crer.
Como a própria palavra fala em Hebreus, a fé, ela não é aquilo o que se vê, nem aquilo que pode se tocar, mas ela é aquilo que você tem certeza que vai acontecer, mesmo que não esteja ao seu alcance naquele presente momento. Assim também podemos dizer que seja o crer em Deus. Ainda que você possa não vê-lo, ainda que você possa não tocá-lo, mas você vai senti-lo de tal forma, você vai ter o conhecimento dele de tal forma que você vai começar a crer. Então, mais uma vez, esse vídeo ele não veio intitulado a fazer com que você descubra os caminhos para crer. Ou melhor, ele até tem o caminho. Busque a Deus. Busque a Deus. E não apenas abrir uma Bíblia, não apenas lendo o que lá está, mas sim buscando a presença de Deus. Isso é o que deve ser feito, isso é o que você precisa fazer. Você precisa sempre estar buscando. E quanto a você que já crê e que já o tem, então, quando for passar para outras pessoas, procure mostrar o que Deus é na sua vida. Afinal de contas, nós devemos ser a imagem e semelhança dele, pois assim fomos criados. Então, que esse seja um vídeo que tomara que não te traga mais dúvidas, mas que sim, que ele te traga um caminho para verdadeiramente crer. Isso é o que eu espero. Um forte abraço.